Vocês conhecem a história de Gideão? Gideão é uma das figuras mais notáveis e inspiradoras do Antigo Testamento. Sua história, narrada no livro dos Juízes, ilustra a temática central da Bíblia de como Deus pode usar os mais improváveis dos indivíduos para realizar feitos extraordinários. A trajetória de Gideão é marcada pela sua transformação de um homem comum, inseguro e com medo, em um líder corajoso que libertou Israel da opressão dos midianitas. A história de Gideão se passa durante um período de grande instabilidade e opressão para o povo de Israel. Após a morte de Josué, os israelitas frequentemente se desviavam dos caminhos de Deus, resultando em ciclos repetidos de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Durante a época de Gideão, Israel estava sob a opressão dos midianitas, um povo nômade que devastava suas colheitas e aterrorizava os habitantes. A opressão era tão severa que muitos israelitas se escondiam em cavernas e fortalezas improvisadas. O chamado de Gideão. Gideão é introduzido em Juízes capítulo 6, versículo 11, onde é encontrado malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Este detalhe sublinha o clima de medo e opressão prevalecente. É nesse contexto que o anjo do Senhor aparece a Gideão, saudando-o com as palavras: "O Senhor é contigo, homem valente." Juízes capítulo 6, versículo 12. Gideão, surpreendentemente humilde e cético, questiona o anjo sobre o abandono aparente de Deus e o sofrimento de Israel. Em resposta, o anjo do Senhor o chama para ser o libertador de Israel. Gideão, ainda duvidoso de sua capacidade e do chamado divino, pede um sinal para confirmar que realmente é Deus quem está falando com ele. Ele prepara um sacrifício de carne e pão sem fermento. E o anjo do Senhor toca a oferta com a ponta do cajado, fazendo fogo brotar da rocha e consumir o sacrifício. Juízes capítulo 6, versículos 16 a 21. Este milagre reforça a fé de Gideão, mas ele ainda busca mais confirmações. Ele pede 2 sinais adicionais envolvendo um velo de lã. Primeiro, que o velo fique molhado de orvalho enquanto a terra ao redor permaneça seca, e depois que o velo permaneça seco enquanto a terra ao redor fica molhada. Deus pacientemente concede ambos os sinais. Juízes capítulo 6, versículos 36 a 40. Antes de liderar Israel contra os midianitas, Gideão é instruído a purificar sua própria casa. Ele é chamado para destruir o altar de Baal e o poste ídolo que pertenciam a seu pai. Gideão obedece, mas devido ao seu medo, realiza a tarefa à noite. Juízes capítulo 6, versículos 25 a 27. Quando os habitantes da cidade descobrem na manhã seguinte, eles querem matá-lo. Joás, o pai de Gideão, defende seu filho, dizendo que se Baal fosse um Deus verdadeiro, ele poderia lutar por si mesmo convencido do chamado divino. Gideão convoca um exército de israelitas para lutar contra os midianitas. Deus, porém, decide reduzir o número de soldados para que a vitória seja claramente atribuída a ele e não à força humana. De um exército inicial de 32 mil homens, Deus reduz o número para apenas 300, escolhendo aqueles que bebem água de maneira vigilante. Juízes capítulo 7, versículos 1 a 7. Com um exército de 300 homens, armados apenas com trombetas, cântaros e tochas, Gideão divide suas forças em 3 grupos e realiza um ataque noturno. Ao sinal de Gideão, os homens tocam as trombetas, quebram os cântaros e erguem as tochas, criando uma ilusão de um exército vasto. Assustados e confusos, os midianitas se voltam uns contra os outros e fogem, resultando em uma vitória esmagadora para Israel. Juízes capítulo 7, versículos 17 a 22. Após a vitória, o povo de Israel pede a Gideão que se torne seu rei, mas ele recusa, afirmando que o Senhor é o único governante de Israel. Juízes capítulo 8, versículo 23. Gideão julgou Israel por 40 anos, durante os quais houve paz na terra. Após sua morte, porém, os israelitas mais uma vez se desviaram de Deus, e o ciclo de apostasia e opressão recomeçou. A história de Gideão é uma poderosa demonstração de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar grandes feitos. Ela nos lembra que, apesar de nossas fraquezas e dúvidas, a fé e a obediência a Deus podem transformar nossas vidas e trazer libertação e esperança para os outros.
Gideão, com todas as suas falhas e incertezas, é um exemplo de que Deus não procura os qualificados, mas qualifica os chamados. Sua vida nos encoraja a confiar em Deus e a seguir seu chamado, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Agradeço por assistir. Se curtiu, deixe seu like, compartilhe. Se inscreva e ative as notificações para mais conteúdos como este. Que as bênçãos de Deus estejam com todos. Até a próxima.